E hoje vamos fazer um check-up, vamos fazer uma revisão naquilo que já ouvimos, para ver como nós estamos. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Podeis assentar. É um versículo que de vez em quando nós estamos recomendando aos irmãos. E Paulo escreve aos Romanos falando: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Algumas Bíblias não têm esta parte B do versículo, já passam para o versículo 2. Falta um pouco da doutrina. E algumas versões eles vão tirando a parte importante, a parte que garante, que dá respaldo. Então, aqueles que estão em Cristo, não há condenação. Não há nada que venha a dizer: isto me impede de ir para o céu, isto me impede de subir agora no arrebatamento da igreja. Os que estão em Cristo Jesus estão aguardando o arrebatamento da igreja. Assim como Paulo se expressava: e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E Paulo já esperava isto, como nós estamos esperando. Mas Jesus levou Paulo, como tem levado muitos, individual. Todos os dias Jesus está vindo para alguém. E ele vai vir um dia, que pode ser esta noite, para levar todos que estão nele. Agora, amados, Paulo diz: aqueles que andam segundo a carne, o que acontece? Gálatas capítulo 5, versículo 19, nós temos as obras da carne, e temos também o fruto do Espírito, e entre as obras da carne, nós temos a lascívia. O que é a lascívia? Que obra da carne é essa? É a pessoa que não tem pudor. A que não tem pudor, tem despudor. Não tem um comportamento cristão. Outros que nós vamos ver são emulações, outra obra da carne. Emulações, pessoa querer ser a outra pessoa, querer ter inveja da pessoa. Isto é uma obra da carne. E quando nós estamos cobiçando, invejando, então eu estou correndo o risco de perder a minha salvação, porque eu já estou saindo fora de estar em Cristo. Então eu já estou praticando obras que não devem ser praticadas. Dissensões, que são divisões. Quantas pessoas estão dividindo? Às vezes até mesmo dentro da igreja faz aquelas divisões: esse grupinho aqui é meu, não me meto com aquele de lá, que
só com esses daqui. Outros começam a fundar ministério, montar ministérios. E isto, amado, são obras da carne. É o que a Bíblia diz. Porfias. Olha o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Tudo isso é obra da carne. Mas quem está em Cristo, amado, quem está em Cristo, ele tem o fruto do Espírito. E do fruto do Espírito que eu vejo aqui é a longanimidade. Longanimidade. Este é um fruto que eu e você precisamos estar atento, porque é difícil. O que significa longanimidade? É a paciência extrema para suportar. Quando a pessoa suporta calado, Jesus deu um exemplo disso, como ovelha muda foi levado ao matadouro, Isaías 53, dando exemplo da longanimidade, a paciência extrema para suportar. Quando alguém começa a dizer, ninguém pisa no meu calo, não comei manga com febre, não tenho sangue de barata, então essa pessoa não está com esse fruto. O que tem que fazer? Tem que fazer um check-up. Epa, eu estou mandando brasa em tudo que eu vejo pela frente. Eu tenho que frear um pouco. Porque Jesus vier nesse momento de conflitos, de palavrões, de estresse extrema. Olha, amado, pela Bíblia, está fora. Por quê, amados? Porque quem Paulo anda diz, segundo a carne, há condenação. Mas segundo o Espírito, não. Segundo o Espírito, não. Olha o que Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, versículo 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quieto, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. Então eu tenho que olhar, o que é que eu estou fazendo que eu não quero fazer, mas eu faço. Às vezes o que eu prego para alguém, o que eu ensino para alguém, eu faço. É isso que Paulo está dizendo. Porque o que faço, não aprovo. Quantas vezes a gente cai em si e diz, oh meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu disse aquilo para o irmão? Eu estou desaprovando. Eu não queria fazer, mas eu fiz. E olha, amado, o causador dessas desgraças que acontecem na vida do crente, só pega para a pessoa. Porque olha, Paulo ele diz, o versículo 16 do capítulo 7 de Romanos, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, que diz que eu estou pecando. Mas o 17, de maneira que agora já não sou eu que faço,
mas o pecado que habita em mim. O pecado que faz eu fazer coisas que eu não devo fazer. É o pecado, meu amado. O pecado que faz a pessoa ler coisas que não é para ler. O pecado que faz a pessoa assistir coisas que não é para assistir. É o pecado. O pecado que faz a pessoa agir diferente de um cristão. E é ruim quando a gente ouve alguém dizer: mas o irmão diz que é crente. Diz que é crente. Diz que é pastor. Todos os dias, amado, nós temos que estar nos avaliando. Eu falo isso, mas a palavra está falando para mim também. A palavra está falando para todos nós, amado. Eu tenho que saber perguntar para minha esposa: o que é que eu fiz que não era para fazer? E a coisa mais linda que o crente tem que fazer é se arrepender, é pedir perdão. É pedir perdão. Por mais que naquela hora a pessoa diga: não, agora não te perdoo. O problema é dela ou dele. Você está livre. O teu coração está em paz. Se Jesus vier naquele momento, sobe. E aquele que diz depois que vai perdoar, vai ficar. Mas é difícil às vezes para o ofendido. É difícil. A pessoa foi ofendida, a pessoa foi xingada. Mas o caminho é esse, amado. Para o céu é esse, o caminho é esse. O caminho é esse. Os humilhados serão exaltados. Você pode ser humilhado aqui, mas quando chegar no céu, você será exaltado, porque terá vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus amados, quando ele diz: porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado. Que lei é essa do pecado? Que Paulo diz: ele me livrou da lei do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi o pecado aqui? A desobediência. A desobediência. E Paulo ele diz que ele me livrou da lei do pecado e da morte, porque Jesus Cristo veio morrer no Calvário para me resgatar do sequestro que o diabo fez ao homem no Éden, e pagou com seu sangue precioso da lei do pecado, o que causou a morte, a desobediência. Deus falou uma coisa e o homem fez outra. E você sabe que obediência gera bênção. Filho obediente, filho abençoado. Crente obediente, crente abençoado. Não há ninguém que seja desobediente que seja abençoado. Que seja abençoado. Veja o que está escrito, Mateus capítulo 11, versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus,
serás abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então veja bem, que quem está em Cristo e segue às vezes um rumo, entra nos frutos da carne, ele tem chance de se arrepender e ser salvo pela palavra, porque o mais severo ele já teve. Ele aceitou a Jesus como Salvador, recebeu o perdão de seus pecados, está permanecendo em Cristo, mas houve uma falha, houve um desvio. Então veja bem que os julgamentos não são iguais. Tem pena que está sobre nós, que é pouca coisa, é só se arrepender, é só se arrepender. Tudo o que nós fazemos, amados, é para ser reconhecido por Deus, é para ser avaliado. Tudo o que nós fazemos. Quando nós lemos aquelas pessoas que estarão diante do trono branco, quando o Senhor dirão, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ora, amados, Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e sai mesmo. Mas o negócio é a vida da pessoa. Como é que eu estou hoje? Jesus vier hoje, Jesus voltar hoje, será que eu subo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz Paulo. Não é eu que vou dizer ao irmão, você não vai não. Primeiro, porque eu tenho que me examinar, e eu tenho que olhar para a Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que o que eu estou fazendo não é o fruto do Espírito, então eu tenho que procurar me examinar e pedir perdão ao Senhor Jesus. Meus amados, as coisas estão cada vez mais encurtando. Estão cada vez mais encurtando. Esteja com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pedindo ao Senhor Jesus que lhe oriente, que lhe dê orientação, para que venhamos estar atentos para a palavra do Senhor Jesus, porque as coisas estão difíceis, amado. Mas eu louvo a Deus, que quando eu vejo na sua palavra, eu vejo na palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, que do mesmo modo, as mulheres que se entraviem em traje honesto, com pudor, quando se traja com traje honesto, com pudor, está fazendo conforme o fruto do Espírito indica, apresenta para que seja feito. Então, meus amados, o fruto do Espírito e o fruto da carne. E Paulo ainda diz mais, coisas semelhantes. Ele não disse tudo,
Ele não disse tudo. Ele diz: porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Tem muita coisa, porque o diabo, todo dia, ele está criando um pecado, com novidade. Quando você está aqui, se preparando nesse aqui, graças a Deus, fui livre agora, aí surge outra manhã, com outra novidade. Mas quando você tem o espírito de discernimento, você discerne o que é de Deus e o que não é. E é por isso que você está aqui esta noite, porque você está interessado, está interessada em alimentar a sua alma, em fortalecer a sua alma, para nós vencermos as potestades e principados. Para concluir, quando o diabo encontrou Jesus no deserto, ali foi uma lição para nós, para o dia de hoje. Um colega me mandou dois vídeos. Um, pregando a escatologia na sua essência, e o outro desfazendo o que o outro estava pregando. Aí se compara o diabo lá no deserto. O diabo citou a Bíblia. Olha, Jesus, está escrito. Está escrito. Só que o diabo citava a palavra, mas para fazer o mal. Você já viu? Citou a palavra para fazer o mal, para bloquear o plano da salvação. Mas Jesus Cristo, ele sendo a própria palavra, venceu com a palavra de conquista, com a palavra de mais que vencedor, com uma palavra de Deus, como o verbo de Deus que se fez carne. E é isso que nós temos que fazer, amados: enfrentar o adversário com a palavra, porque a palavra, ela é espada, a palavra, ela é martelo, a palavra é a palavra de Deus.